Eu daria um conselho, choro mesmo. Enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as suas lágrimas, então desabafo, deixa ele te abraçar. Você. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão na sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão na sua alma. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Seja bem-vindo. E aí, Alexandre? É sempre uma alegria ter o nosso irmão Alexandre Camilo. E antes de nós fazermos a nossa prece, nós queremos convidar vocês a estar na nossa noite de massas. Vocês vão perder? Olha, a Maricene Espíndola e o Plínio fazem um show musical muito agradável, em um ambiente fraterno. Então, conto com vocês. Ô, Lourdes, minha querida, conto com vocês lá no dia 23 de julho. O convite individual é R$ 70 e crianças de 5 a 7 anos, elas pagam meia entrada. Então, vai ser uma noite bem bacana. Eu acho que vocês precisam correr, porque nós estamos quase no fim já, tá certo? Então, conto com vocês, porque a gente precisa arrecadar também, né, os nossos fundos para casa, mas, acima disso, é a nossa confraternização, né? O dia do abraço, é o dia de estarmos juntos, de brincarmos um pouquinho, descontraidamente. E o Alexandre chegou agora de São Paulo, a gente agradece a presença dele. Nós vamos fazer uma pequenina prece, vocês vão tocar para nós, e para poder passar a palavra para ele. Te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Buscamo-lo em nosso coração. Nada nos perturbará, nada nos faltará. Se movimentarmos a fé que possuímos em nós,
se reconhecermos-nos como filhos de Deus, com potenciais infinitos, trazemos toda a força, toda a criatividade dentro do nosso ser. Que possamos sintonizar com as forças elevadas da vida, guardando em nossa alma o sentimento de confiança, de esperança, mas sobretudo de gratidão a Deus pela oportunidade da vida. Que esta seja uma noite que nos traga a esperança e a alegria, porque certamente em tempos de transição não estamos abandonados do amor de Deus, nosso Pai, e nada acontece sem a sua permissão. Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, está no leme. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que já estamos auferindo, e que o nosso Alexandre Camilo possa ser envolvido em muita luz e muitas bênçãos. Nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. E ficamos então com Deus no coração. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui novamente nessa casa. Todos os anos já é uma tradição. A segunda semana de julho, a gente vem para falar de amor e de ressignificar. Tem sido assim desde a primeira edição da Ação do Coração. E essa parceria tem 11 anos. Sou muito grato, nossa, muito grato a você. Grato a Sueli, ao Eduardo que mandou 3 cartas aqui pelo centro. Hoje eu acendi uma vela porque eu vou contar uma história. E eu gosto de dizer que quando a gente conta uma história, a gente acende uma luz no mundo. Eu vou passar algumas imagens para vocês também. Vou deixar aqui. Mas o principal é que para tudo isso acontecer, eu preciso contar com a ajuda, com a participação de vocês. Posso contar com vocês? Há muito tempo que eu não tinha um pod tão fraco nessa hora. Eu vou até voltar, sabe? Mas que eu vou até... Não, e agora tem transmissão pelo YouTube. Não pode, pelo amor de Deus. Posso contar com vocês? Que espontâneo, Márcia, você viu? Meu coração se enche de alegria, porque a gente está em missão aqui ainda na Terra. Se a gente está aqui, nós sobrevivemos a tudo isso. Então significa que a gente ainda tem algo para fazer. Não por nós mesmos, mas por quem a gente ama. Aí você fala, bom, mas fazer algo por quem a gente ama é esperado. O desafio é a gente ajudar o desconhecido. O desafio é a gente colocar em prática aquilo que prega o Evangelho. O desafio não são as palavras, mas as nossas ações. Eu gosto de quem reza. Vinha de São Paulo, vinha rezando no caminho. Tomara que dê tempo, que eu chegue, que dê tudo certo. Mas a melhor oração é quando a gente ajuda alguém. Santo Antônio dizia que uma pessoa que está ajudando alguém está em processo de oração. Contar histórias também é uma forma de oração. Eu trouxe uma história para contar para vocês. E se vocês gostarem dessa história, vocês contam para uma pessoa que vocês amam. Assim a história permanece sempre viva. Quando a gente conta uma história, e eu tenho a sorte de ter uma mãe que contou histórias para mim durante muito tempo e sempre estimulou. Então às vezes você que é mãe, que é pai, que é avô, que é avó, não tem ideia
da riqueza que é quando você conta uma história para o seu filho, para o seu neto, para o seu afilhado. E quando eu digo isso, quem está aqui presente é capaz de se lembrar de algo que a sua mãe, seu avô, seu pai disse e que você nunca esqueceu. Eu quero contar uma história que é bem espírita, bem curtinha, e uma outra que é um pouco maior. A curtinha diz assim, no 3 a gente diz era uma vez. 1, 2, sorria. Era uma vez, lá no céu, e vocês sabem, acho que vocês sabem sim, que antes de uma criança vir para o céu, lá na espiritualidade, Deus abençoa cada criança. Aí é lindo, tem uma fila enorme, enorme. E as crianças vão esperando, antes de vir para a terra, para serem abençoadas por Deus. O menino da história estava na fila, mas estava com medo. Às vezes a gente vai, né? Mas vai com medo, né? E ele estava lá, ele queria vir para a terra, mas estava com medo. E a fila grande. E Deus, que é sempre paciente, abençoava um de cada vez. Quando chegou a vez do menino, e ele olhou Deus de perto, ele arregalou um olho e disse assim: Deus, eu quero ir para a terra, mas estou com medo. Então Deus, que é sempre bondoso e paciente, disse: medo de quê, meu filho? Então o menino disse assim: é que eu ouvi dizer que lá na terra tem muita gente má, gente ruim. Então Deus sorriu e disse: na terra tem muitas pessoas boas. Então o menino ficou com os olhos cheios d'água e disse assim: é que aqui eu já estou acostumado. Aqui a gente tem os anjos. Aqui é tão bom de ficar. Então Deus olhou nos olhos do menino e disse: mas na terra tem muitos anjos. Inclusive, eu coloquei um anjo para cuidar de você. Então o menino disse: mas é que eu não sei falar a língua da terra. E Deus disse: o anjo que eu coloquei para cuidar de você vai te ensinar a falar, vai te ensinar a andar. E quando você sentir saudades de mim, você junta as mãos e esse anjo vai te ensinar a rezar. E em oração a gente vai ficar juntos. Nessa hora, o menino se arrepiou todo e viu um túnel de luz. E começou a ouvir umas vozes: vai nascer, vai nascer, vai nascer. Então o menino saiu correndo. E quando o menino estava no meio do túnel, ele se lembrou que ele tinha se esquecido de perguntar o nome do anjo. Aí ele voltou e disse: Deus, 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 qual é o nome do anjo que vai tomar conta de mim? E Deus, sorrindo, disse: o nome desse anjo é Mãe. Mãe. Mãe é o seu anjo. O menino nasceu, cresceu, hoje está contando histórias e agradece a presença da mãe que veio ver o filho contar histórias. Muito obrigado. Ela me contava histórias, agora eu vim contar uma história. Quando eu vi que ela chegou, eu falei: vou contar essa. É um conto espírita. Fala do outro plano, fala sobre acreditar. E eu gosto do conto que diz que tem muitos anjos bons aqui na terra. E tem. Está cheio de gente boa, gente. De gente fazendo bem. Esse ano a Ação do Coração vai ser domingo, pela primeira vez. Não no dia 2 de agosto, vai ser dia 7. Mas no dia 2 tem o ato interreligioso. A Márcia já está agendada.
ela representa todos os centros kardecistas. Ela só não sabia do dia 7, mas aí eu quis convidar na frente de todo mundo, que ia ficar chato ela dizer não vou. Então aí ela vai no dia 2 e no dia 7. E aí, como na hora de vocês irem embora, vocês passam aqui para dar um abraço e falam, eu também vou, te vejo dia 7. Mas vai dia 7? Ai, que bênção. A gente mudou o dia 7 para ser domingo. E sabe por quê? Porque é o dia da família. É o dia que todo mundo pode ir. É o dia que a gente vê uma praça com milhares de corações que alguém fez com uma boa intenção. Eu acho que vocês sabem, mas dentro dos hospitais, não foi uma, nem duas, nem três. Muitas vezes, os voluntários da Ação do Coração eram chamados quando uma pessoa está fazendo a passagem. E às vezes, naquele nervoso para ir embora, agarrado à vida sem querer ir, os voluntários que estavam lá fazendo corações fazem uma oração. E pedem para acreditar na espiritualidade. Deus é muito bom, sempre, 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 sempre. Eu contei essa história de mães, e aqui é uma casa de muitas mães. Quem está aqui, quem está na internet, vendo a gente, que é uma forma de se aproximar. Quem puder, venha presencialmente. Quem puder, vá na noite da pizza. Quem puder, participe. Quem puder, vá na Ação do Coração. Leve um alimento, leve um brinquedo, leve um agasalho, leve o seu coração. A gente está precisando de dar exemplos de que a gente acredita no mundo. Se nós que temos fé não podemos dar o exemplo, como vai ser? A nossa carga é grande, porque a gente acredita. Eu nunca esqueço um menino, eu não vou falar o nome porque ele está sempre aqui no centro. E aí ele trabalhava comigo, nessa época ele estava fotografando. Aí eu fui chamado para ir para Recife. Aí eu falei, nossa, você vai comigo? Vamos. Ele falou, não vou, imagina. Não ando de avião por nada nesse mundo. Eu falei, mas você não é espírita? Ele falou, sou. Eu falei, então se a gente morre, a gente é promovido. Aí ele falou, não. Eu falei, você deve ter muito pecado, hein? Deve estar com muito. Aí ele falou, eu não sei o que tem do outro lado. Aí eu falei, olha, pelo menos num umbral com ventilador eu estou garantido. A gente brinca, mas eu estou falando de verdade. Se a gente tem fé, a gente acredita na espiritualidade, é muito importante a gente dar o exemplo. Nós temos a graça de ter fé. Nós temos a graça de poder sair de casa e estar aqui essa noite. Nós somos abençoados. Tem muita gente que está internado, que daria tudo para poder estar aqui com a gente. Tem muita gente que está com dificuldade de locomoção, que daria tudo para poder estar andando e estando aqui com a gente. A segunda história que eu quero contar para vocês, antes de passar os slides, é um conto que vem lá da Irlanda, e é um conto cristão. E aí, é um conto que fala de escolhas e criatividade. É tão importante a gente falar de escolhas, quando a gente escolhe. Quem veio aqui hoje escolheu. Escolheu estar recebendo essas histórias, essa oração tão linda que a Márcia fez, e esses artistas cantando, que também é uma forma de oração. Era aquele pendrive ou eu dei enganado? É que eles são iguais. É Ação do Coração, Teatro Municipal. É um desses dois. Márcia vai para o céu. Me deram 3 pendrives. Acho que devia estar na promoção. Os 3 são iguais. Eu nunca sei qual é. Devia dar um de cada cor, né? Mas eu falo a verdade, quem fala a verdade não merece castigo. Esse conto fala de escolhas. E a gente está sempre escolhendo. E tem uma coisa que eu queria dizer para vocês. Quando a gente é mais criativo,
a gente ouve a nossa intuição. E as nossas escolhas são melhores. Se vocês gostarem dessa história, contem para uma pessoa que vocês amam. No 3, a gente diz juntos, era uma vez. 1, 2, sorria, 3. Era uma vez na Irlanda, há mais de 500 anos atrás. Nessa época tinha uma tradição, eu não sei se vocês sabem, se a Márcia sabe, que quando nascia 7 filhos numa família, o 7º filho, se fosse mulher, deveria ser batizado de Eva. E se fosse homem, deveria ser batizado de Adão. Se tivesse 8, 9, o que era comum naquela época, os outros não tinham problema qualquer nome. Mas o 7º, sendo menina Eva, sendo menino Adão. Segundo a tradição da época, isso ia garantir que a criança ia nascer com sorte. Essa família que eu vou contar para vocês teve 7 filhos. O 7º foi um homem. E o nome dele foi batizado como Adão. Bom, naquela época, 500 anos atrás, tinha. Hoje em dia também tem. São muitos filhos, mas sobra para um cuidar do pai e da mãe. Os outros vão embora. E assim, são vários motivos. Ai, mora mais perto, tem mais jeito. A mãe e o pai é de todos, mas sobra sempre para mais para um. Para um ou para uma. Nessa família sobrou para o Adão. Mas ele amava o pai e a mãe. Os outros 6 irmãos ganharam o mundo. O Adão tinha um sonho, e eu vou contar para vocês. O sonho dele era ser pai. Então ele conheceu uma mulher que foi o amor da vida dele. Eles se casaram. E continuaram morando com o pai e com a mãe dele. Mas a mulher dele, não sei por que motivo, não engravidava. Faziam de tudo, ela não engravidava. Faziam simpatias, tudo que ensinavam. Então, com o passar do tempo, e naquela época não tinha esse nome, a mãe do Adão, por conta do diabetes, que nessa época tinha outro nome, perdeu a vista, ficou cega. E o pai do Adão foi ficando com dificuldade para poder caminhar com artrose. O Adão cuidava dos pais, morava com a esposa e tinha um passeio de domingo que ele não abria a mão. Era ir à feira. No dia da feira, para chegar na feira, tinha um riachozinho e uma ponte que era 1,20 m mais ou menos, curtinha. Só que a ponte estava meia podre. O Adão ia para a feira, fazia as compras e ficava ajudando as crianças a atravessar a pontezinha. Era o passeio dele. Ele pegava o menino e fazia, passarinho. Pegava a menina e fingia, olha o peixinho. Ele queria tanto ter um filho. Então, nesse dia, ele brincava com crianças. E nesse dia que aconteceu isso que eu vou contar para vocês, ele já estava indo embora da feira e um homem muito pequenininho, mas um homem muito, muito menor que um anão, apareceu. Então, claro que sendo tão pequenininho ia ter dificuldade de atravessar. O Adão se abaixou e olhou nos olhos do homenzinho. E sem dizer uma palavra, pegou o menininho e levou para o outro lado. O homenzinho fez assim, olhou no olho dele e disse, você não tirou sarro de mim, você não falou nada. Você apenas quis me ajudar. Isso diz muito do seu coração. Tirou um botão que tinha aqui do colete dele, dourado. Olhou no olho do homem e disse assim, aqui tem um pedido. O que você pedir, vai se realizar. Pôs o botãozinho na mão do homem, que ficou encantado, vendo aquele botãozinho dourado. E quando o homem olhou de novo, o homenzinho, que era na verdade um gnomo, já tinha ido embora. Nossa.
O Adão pegou o botão, foi correndo para casa. Chegou em casa, chamou a esposa, chamou a mãe que não conseguia enxergar e pôs ela na sala com dificuldade. Chamou o pai, contou a história para todo mundo e disse: e aqui eu tenho um botão, aqui eu tenho um pedido, eu posso pedir o que eu quiser. Então ele olhou nos olhos da sua esposa e disse assim: e eu desejo que nós tenhamos um filho. Ele não conseguiu terminar de falar, a mãe gritou: meu filho, peça pela minha vista, peça por mim, eu quero voltar a enxergar, meu filho. Já aconteceu com vocês na vida, de já estar decidida uma coisa, e quando chega na hora, alguém fala uma coisa e o seu coração fica dividido? Eu não sei se já aconteceu com vocês. Aconteceu com Adão da história. Nossa. E nessa hora, ele pensou: tudo que eu fizer para minha mãe é pouco, perto do que uma mãe é capaz de fazer por um filho. Ficou um silêncio, gente, de uns 4, 5 segundos assim, que parecia uma hora. O silêncio foi quebrado pela voz do pai: deixa de bobagem! A sua mãe já viveu a vida dela. Você vai pedir ouro. Ouro vai garantir no presente o seu futuro. Meu filho, pense em você. Peça ouro. Nossa. Aí o coração dele ficou dividido em 3. Eu vou combinar uma coisa com vocês, com a Márcia, com todo mundo. Eu vou pedir agora para você se colocar no lugar do Adão, nessa história. Se você fosse o Adão e tivesse 3 opções, o que você escolheria? Eu vou pedir para que você pense e escolha em silêncio. Mas a hora que você escolher, você dá um sinal com a cabeça para mim saber. Então ele estava com o botão na mão. Ele olhava para a esposa, que como ele queria um filho. Olhava para a mãe, que era incapaz de olhar para ele, porque não conseguia enxergar. E olhava para o pai, que com o olhar dizia: pense em você. Pense no seu futuro, peça no presente ouro. Se você fosse o Adão, o que você escolheria? Quando você decidir, você dá um sinal para mim com a cabeça. Difícil a escolha. O Adão pegou o botão, olhou a mulher, olhou a mãe que era incapaz de olhar para ele, olhou o pai e disse assim: eu tenho aqui um desejo. E eu desejo que a minha mãe veja o meu filho num berço de ouro. Dizem que nessa hora uma luz entrou pela janela e todos se arrepiaram. E ele repetiu: eu desejo que a minha mãe veja o meu filho num berço de ouro. E dizem que foi exatamente isso que aconteceu. Eu gosto de contar essa história porque ela mostra que quando você tem criatividade e está conectado com o seu coração, aonde parecia não ter opções, portas se abrem. Assim como vocês sabem, quando você ajuda alguém que você não conhece, um dia você está na rua e do nada você passa por um aperto. Todos nós passamos por apertos. Aparece uma pessoa que você nunca viu. Essa pessoa vem para te ajudar e ela te ajuda. E aí de repente você quer agradecer, quando olha, a pessoa já foi embora. Não é assim? Todo mundo conhece histórias assim.
Deus não abandona nem a espiritualidade a pessoa que faz o bem. Sempre aparece alguém. Então quando eu faço bem para a Márcia, não é a Márcia que vai fazer o bem para mim, é alguém que vai aparecer para fazer. Por isso que a gente diz fazer o bem sem ver a quem, porque sempre vai aparecer alguém. Às vezes a pessoa diz assim: eu ajudei e ninguém viu. Eu sempre digo: os olhos de Deus estão em todo lugar. Ele sempre vê. Ele sabe o que vai no seu coração. Ele sabe. Deus é sempre bom. Sempre. E Ele quer o nosso melhor. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Quando os voluntários da Ação do Coração vão num presídio, vocês vão em presídio, estão dando comida para quem está preso? Não, nem pode entrar com comida lá. Eu gosto sempre de dizer que lá dentro, cada pessoa tem uma história. E é sempre uma história muito triste. Se a gente acredita no amor, é nosso papel ir lá e pedir para que essas pessoas façam um coração desejando bem. Se eu acredito que através do amor eu recupero alguém. Quando eu vou num hospital, eu digo: façam corações. Às vezes a equipe médica é a que mais está precisando. Eu fui no Hospital do Câncer em São Paulo falar com o pessoal da hospedaria. Hospedaria é o 12º andar, aonde quem vai para lá só vai para fazer a passagem. No dia que eu fui, foi uma terça-feira. No domingo teve 8 óbitos e na segunda 6. A pessoa que trabalha lá, se não tiver cuidado, até para se proteger ela vai ficando fria. Eu fui lá para falar da Ação do Coração. E às vezes a pessoa diz assim: mas é só um coração. A gente arrecada agasalhos, alimentos e brinquedos. Vocês precisam ver a alegria de quem recebe ovo. Ovo é mistura. E eu nem sabia que ovo vencia. Então a gente está ganhando ovos. A Casa dos Ovos está mandando o ovo antes do vencimento. E a gente distribui. O supermercado Bolshoi mandou uma van cheia de leite, próximo do vencimento. A gente distribuiu tudo. Tem muita gente boa, que nem pede para falar um nome. Eu estou falando que acho importante, porque isso estimula mais pessoas a também ajudarem. Eu quero convidar você a ir na Praça Mauá, no dia 7, fazer o seu coração no shopping Patiporanga. Tem tudo de graça se você não tiver material em casa. Se você puder reunir a sua família. Tem tanta gente que há tanto tempo não costura. Desejar o bem, pode trazer os corações aqui para o Cabete. Vai ter uma caixa aqui. Dia 7 você vai lá na praça. Eu não conto essa história em nenhum lugar que não seja uma casa espírita. Mas no primeiro ano, a Elke tinha um filho em 2012, que na época tinha 4 anos. O nome dele é Arthur. Ela ficou com medo porque tinha muita gente, mas ele queria ir no coração. Ela trabalhava numa empresa ali no centro, perto da General Câmara. Ela levou o menino e entrou por detrás da prefeitura. E ela conta que quando ele chegou com ele, ele olhou e disse: mãe, 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 por que tem tanta gente nas árvores? E ela olhou e não tinha ninguém nas árvores. Então ela disse assim: aonde, filho? Nas árvores, mãe, tem tanta gente sentada. Então ela disse assim: é que está muito cheio aqui embaixo e eles estão lá em cima. Mas ela não estava vendo nada. Então ela conta que ele falou assim: o moço lá da foto, e apontou para a foto de Eduardo,
diz que todo ano vai ter. Eu gosto de dizer isso porque quem vai à praça naquele dia é capaz de sentir tanta energia, tanto reencontro. É um dia de perdão, é um dia de reconciliação. É um dia que, como a Márcia representa o kardecismo, você olha para o lado e você vê 20 outras religiões. E no fundo o que Deus quer é que a gente esteja unidos. Deus é amor. Então não importa se a sua vizinha é do candomblé, se ela é evangélica, se ela faz o bem, se ela quer o bem, é isso que importa. A gente precisa respeitar mais quem tem uma opinião diferente da gente. E por favor, não briguem por política nenhuma. Não vale a pena. Eles falam que são inimigos, depois eles dividem o dinheiro, já eles estão amigos novamente. E quem passa vergonha somos nós. Não brigue com isso com ninguém. Se for para discutir, que seja quem é que está arrecadando mais comida para ajudar o outro. Fui eu. Ah, tu contou lata de ervilha como 1 quilo. Lata de ervilha não é 1 quilo. Que seja assim. Que seja para fazer o bem. E a última coisa, antes do vídeo, eu quero pedir a vocês um favor muito especial. Eu vou falar porque é do meu coração. Todo mundo recebe pelo WhatsApp mensagens. Quando mandarem assalto no supermercado não sei quem, bateram em não sei o quê, atropelamento do cachorro, menino sendo surrado, por favor, põe na sua lixeirinha. Não passa para ninguém. Não passe para ninguém notícia ruim. A gente recebe toda hora. Às vezes você diz com uma boa intenção, eu quero avisar. Você está, às vezes nem é verdade aquilo. Ou às vezes aquilo nem é aqui no Brasil. E aí a pessoa abre aquilo, vai ficando com medo. Então, por favor, não passe notícia ruim. Agora é uma coisa boa, é uma coisa divertida, é de solidariedade. Olha, é uma noite solidária, é a noite de massas, é o churrasco, é para ajudar o Cabete, é para ajudar a tia Egli, é para ajudar a ação do coração, para quem quer que seja. É um exemplo bonito, passe para frente. Mas sendo coisa ruim, eu recebo muita notícia ruim. Morre tudo no meu celular. Do meu celular não vai para lugar mais nenhum. Primeiro que fica pesado, e o meu celular é desses que não fala mais nada, que não aguenta, que está cheio, né? Então, eu já vou apagando. Faça isso. É um grande... E quando vê alguma coisa boa, escreva, manda um coraçãozinho, fala, que bênção. Porque também a rede social entende que você está dando relevância para isso. A gente critica muito e elogia pouco. Vamos elogiar mais. Pode ser? Essa foi a foto da onde tudo começou. O Eduardo lá na Hungria, em Budapeste. Buda e Peste são 2 cidades e o rio Danúbio corta, da valsa Danúbio. O Eduardo viu a praça cheia de corações. Eduardo ficou encantado e pegou um coração e eu bati essa foto. Essa é a Vanessa Machado, que desde o primeiro ano faz parte da ação do coração. Naquele dia, a gente não tinha ideia na quantidade de pessoas. Tem? Mas se não entrar, eu vou narrando. Olha que linda a imagem. Não tem problema. A partir daí, todos os anos virou uma lei. É dia da ação do coração. Em 2013, graças à internet, olha como tem coisa boa na internet. A ação foi parar em Londres, foi parar na África, foi parar em diversos lugares, porque pessoas de bom coração levam. Hoje a gente recebe corações de 19 países. É bonito ver a troca. Na Nigéria, em Dakar, no Senegal, você vê as crianças. Aqui o Voluntários de Santos, professor Marcelo Quintela.
ele é dentista e pastor. Veja como é bom que todas as religiões participem. No Senegal, tão bonito ver. Recebemos corações da China, da Espanha, de Portugal. Aqui a retrospectiva é antes da pandemia. E o nosso número hoje já passou de 1 milhão de corações. 1 milhão de corações. Só o que tem lá na produtora para a praça desse ano, lá na associação, é um quarto cheio. A gente teve essa retrospectiva do 8º ano. Olha a nossa Tel, uma voluntária que já está na espiritualidade. Os hospitais hoje são 26. Dobrou. Tem em São Paulo, tem em Recife, tem em Sergipe, Barra dos Coqueiros. Aqui foi o primeiro ano do jogo da ação do coração. Ano que vem volta. Esse ano ainda não teve. Estamos voltando aos poucos. E é bom porque tudo que é arrecadado de comida fica para quem precisa. E vai principalmente para o Vale do Ribeira, que é a região mais pobre do estado de São Paulo. Fica na nossa cidade também. Mas do Vale do Ribeira, com a ajuda do Exército, com a ajuda dos fundos sociais, isso pode chegar em quem precisa. Vocês sabem que o Vale do Ribeira são 22 cidades e até bem pouco tempo atrás tinha um hospital. Hoje tem 2, mas o hospital de referência ainda é 1. Dependendo do lugar do Vale, é melhor ir para Curitiba do que vir para cá. Aqui foi o ano que caiu num domingo e a Praça Mauá estava em reforma. Então a gente fez a ação na praia. Esse ano a gente está levando para o domingo. Esse é o espaço cultural que tem em Pedro de Toledo. E sábado está inaugurando em Iguape um portal na praça escrito Ação do Coração. Esse é o jogo da Ação do Coração, que todo ano a gente faz, vai mudando para poder também arrecadar. E esse sou eu que não sei jogar bola, viu? Já deixando claro. Em 2017 a gente fez a caminhada do coração em São Vicente. Foi lindo, tanta gente caminhando, foi tão bonito. São Vicente precisa de muita ajuda. Muita ajuda. Muita ajuda. Tem uma creche com o nome Eduardo Furquini. São quase 300 crianças. A gente vai lá, participa e ajuda. 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 Essa é a creche. É lindo, a creche de primeiro mundo. Longe. Gleba 2, mas é longe, gente. Longe, longe, Lost. Você vai. Fala, quem de São Vicente é? É mais bem ali no pé da serra. E aqui é as entregas do sertão. Esse é o 10º ano que acontece em Recife. E aí, nessa experiência de entregar no sertão, a gente conheceu casas onde não tem pia, porque não tem água. E aqui a gente, em 2020, a gente ainda tem isso. A água que tem é um olho d'água que o gado que toma junto, viu? É o que tem e serve para todo mundo. Se um de nós toma essa água, ele já tem até anticorpos para isso. E aqui a ação do coração nos diversos países, porque é lindo ver como cresceu. Na primeira edição, eu combinei com a Márcia e com a Sueli. Quando terminar a ação, a gente sai da praça e vinha para cá. Essa história está no livro. E quando terminou, a gente saiu da praça e veio para cá. E naquele dia a gente contou histórias. Porque no primeiro ano caiu numa quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Se passaram 11 anos. Eu peço a Deus que abençoe o coração de cada um de vocês. Que você saia daqui mais leve, dizendo, eu não sabia que tem tanta gente boa no mundo. Ou que bom que a nossa cidade dá esse exemplo para o mundo. Que bom que a espiritualidade está sempre dando um sinal. Sempre. Sempre tem um sinal de espiritualidade. Às vezes é uma flor, é uma luz, é um sonho. Mas sempre tem.
A Ação do Coração está fazendo um programa para costureira chamado Sacola Solidária. A pessoa costura e ela ganha. Vocês vão ver na praça um monte de sacolas. A gente ganhou TNT. A gente foi levar a cesta básica e numa das casas que eu entrei, a mulher estava chorando e falou: eu já tenho cesta, eu não tenho dinheiro para o gás. E nessa hora eu lembrei do que a gente podia fazer. Então a gente cadastra. Quem não sabe costurar, aprende. Aí passa por um período de 12 aulas. Quem já sabe, tem a máquina, costura e ganha. A Rede Litoral comprou 5.000 sacolas. No dia que eu fui falar com eles, que são pessoas muito sérias, de PowerPoint, de Excel, eles estavam com muita pressa. E aí eu entrei, já levei uma cesta, já fui e falei, vai ter que ser mais rápido. Aí eu falei assim, só para o senhor entender, a pessoa ganha R$4 para fazer uma sacola. Ela faz essa sacola maior, 100. Se ela fizer 100 sacolas, em 10 dias, em uma semana, ela pega R$400. Sabe o que ela faz? Ela vai na Rede Litoral, compra meio quilo de acém, compra azeitona, compra o gás, paga a conta de luz. O dinheiro volta. É isso. Eu preciso que vocês vendam as nossas sacolas, que vocês nos ajudem. Eles têm 34 lojas. Toparam na hora. Então eu estou dizendo isso para vocês, não é para fazer publicidade, propaganda, que eles nem sabem, nem pediram. Eu só estou dizendo como tem exemplos de gente boa. E com esse dinheiro da sacola está ajudando muita gente. Tem uma outra que é mais simples. Você faz, já vem cortado, ganha R$1. Tudo para quem está sem faz diferença. Agora, quando eu voltar aqui a próxima vez ou na internet, vocês vão ver o vídeo das pessoas, das costureiras, não só agradecendo, mas falando o quanto fez bem para a cabeça. Porque a gente fica em casa, a gente fica doente. Então vamos se cuidar. Vamos cuidar de quem a gente ama. Mas vamos também sair para fazer o bem. Que Deus guarde, Deus abençoe e proteja. Eu queria terminar com a mentalização do coração. Mas antes de você terminar com a mentalização, a gente queria dizer que desde o começo está junto e sabe muito bem que a Ação do Coração é um projeto social maravilhoso. Eu só não estive lá na praça no primeiro ano porque foi a Sueli. E em 2015, é que foi, eu acho, na praia. Na praia, não 2016. Olha que memória. Eu sei por conta que eu não pude ir, porque eu estava dentro do hospital nesse período, eu não pude ir. E eu não estarei dia 2, porque eu não posso deixar meus doentinhos. Claro. Dia 2 é uma terça-feira, eu não tenho como mudar meu ambulatório. Mas no dia 7 a gente vai estar lá. Eu tenho certeza que alguém vai falar lá no culto interreligioso, que é muito legal. E é uma vibração maravilhosa. Mas no dia 7 a gente estará lá apoiando vocês, se Deus quiser. Uhul! Então vamos deixar você finalizar com a mentalização, é isso? Vamos fazer juntos? Então tá bom. É a nossa prece pelo orbe terreno e pela paz no mundo, né? Vou deixar você conduzir então. Eu vou pedir para que vocês agora fechem os olhos. E é só para poder, quando a gente fecha os olhos, a gente vai para dentro do nosso coração. Você está de olhos fechados? E de olhos fechados você é capaz de ver, de ouvir e de sentir. Você está de olhos fechados e você se vê num lugar lindo. Presta atenção que lugar é esse que você está. Você está nesse lugar tão bonito. E vai aparecer para você nesse lugar uma pessoa que te ama muito. Vai aparecer para você nesse lugar uma pessoa que faz parte da sua história. Não importa onde essa pessoa estiver. Se ela está aparecendo para você aí agora,
é porque ela está conectada com você. Ela está pensando em você. Ela está com saudade de você. Essa pessoa te olha nos olhos e você vê tanta gratidão. Vocês têm uma história juntos. Talvez ela queira dizer algumas palavras para você. E silenciosamente você consegue ouvir. Talvez você queira dizer algumas palavras para essa pessoa, como eu te amo, muito obrigado, ou me perdoe. Essa pessoa te olha nos olhos e você tem tanta gratidão. Então ela pega na sua mão e vocês começam a andar. E começam a aparecer rostos. Alguns você conhece, outros você ainda não conhece. Mas são pessoas que vão cruzar o seu caminho e você vai ajudar. Essa pessoa para, te olha nos olhos e você se sente tão bem. Ela está indo embora e você se sente bem porque você recebeu a visita de quem você ama. E quando a gente ama alguém, é tão bom poder estar junto. Essa pessoa está indo embora e o seu coração transborda de gratidão por esse reencontro. Então você coloca a sua mão no seu coração. Se você puder, de olhos fechados, coloque agora a sua mão no seu coração. Então, você diz umas palavras para agradecer a Deus, e eu convido todos vocês a repetirem baixinho comigo, mas do jeito que você consiga se ouvir falando. Meu Criador, peço ao Senhor e a toda espiritualidade que abençoe o meu coração, abençoe o meu caminho. Abençoa, Senhor, as minhas palavras, as minhas ações. Abençoa a minha família, a minha cidade, o nosso mundo, com paz, com perdão, com amor. Que eu tenha tanto amor, que eu possa espalhar por onde eu caminhar. Abençoa, Senhor, esta casa que leva o nome de João Cabete. Abençoa, Senhor, os voluntários que aqui trabalham. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui no nosso coração. Abençoa. Abençoa. Amém. Que assim seja. Jesus esteja sempre em nosso coração e possamos ser sempre aqueles que colaboram na sua seara dentro das nossas possibilidades. Aonde estivermos, que o Mestre possa contar com a nossa força interior, com a nossa confiança no trabalho do bem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Alexandre. Como todo ano, sempre é muito bom receber você aqui. Eu já estou me trazendo convidando para o ano que alegria vem. para nós. Já estou me convidando para o ano que vem, viu? Já quero. Eu fico tão feliz de estar aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado de coração. Os nossos cantores tão maravilhosos, eu queria que eles cantassem uma música e que a gente ficasse de pé, fazendo um exercício de se despedir da pessoa que você não conhece e da que você conhece, dizendo que bom que você veio.
Faça isso sorrindo, porque essa noite foi especial porque você veio. Então fique de pé, cumprimente quem você conhece, quem você não conhece, dizendo: que bom que você veio. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Cumprimente quem você conhece, quem você não conhece. Quando assim vai até a pessoa e diga: que bom que você veio. Como a alma cresce, que bom que você veio. Aos olhos de Jesus, quanta luz, pois que você em veio. oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz